Olá, bem-vindos a mais uma aula de métodos quantitativos aplicados à gestão. Nosso assunto de hoje é correlação. Até agora, nós vimos os dados em funções de uma variável só. Existem casos que devemos tratar duas ou mais variáveis. Nestes casos, o que vimos até aqui não é suficiente nem eficiente. Quando consideramos variáveis como peso e altura de um grupo, será que existe alguma relação entre as variáveis? E qual o grau desta relação? Para isso, necessitamos conhecer novas medidas. Sendo a relação entre as variáveis de natureza quantitativa, ou seja, que eu possa ter um número representando essas duas variáveis, a correlação é um instrumento adequado para descobrir e medir esta relação. Vamos então caracterizar uma função matemática. E a nossa ferramenta é a regressão, que é o instrumento adequado para determinar os parâmetros desta função. Ou seja, será que existe uma relação entre o peso e a altura de um grupo de pessoas? Por exemplo, se temos pensando em um quadrado, a relação que liga perfeitamente o perímetro e o lado é 2π, sendo o perímetro, e L é o lado. Então, 2π é 4 vezes o lado. Atribuindo-se, então, um valor qualquer ao lado, é possível determinar exatamente o valor de 2π. Ou seja, eu tendo um lado do quadrado, quanto mede um lado do quadrado, eu tenho exatamente quanto é o seu perímetro. Agora, vamos ver a relação existente entre peso e estatura de um grupo de pessoas. É fácil ver que essa relação não é do tipo anterior, ela não tem precisão. Logo, pode acontecer que estaturas diferentes correspondam a pesos iguais ou estaturas iguais a pesos diferentes. Porém, em média, quanto maior a estatura, maior o peso. A relação do tipo perímetro-lado, são conhecidas como relação funcional, ou seja, aquela que eu tendo o valor do lado, eu defino exatamente o valor do perímetro. Já a relação do tipo peso-estatura são conhecidas como relações estatísticas. Eu não tenho exatamente uma em função da outra. Quando duas ou mais variáveis estão ligadas por uma relação estatística, dizemos que existe correlação entre elas. Então, no caso de peso e altura, existe uma relação estatística que nós chamamos de correlação. Vamos dar um exemplo. A nota de 10 alunos de uma classe de uma faculdade, nas disciplinas de matemática e estatística. Vamos chamar a nota de matemática de xi e a nota de estatística de yi. Então, o aluno número 1 teve 5 de estatística, 5 de matemática e 6 de estatística. O aluno número 2, 8 de matemática e 9 de estatística. O aluno número 3, 7 de matemática e 8 de estatística. E assim por diante, conforme mostra essa tabela. Representando um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, aquele dos gráficos que vimos no início do nosso curso, os pares ordenados x, y e y, obtemos uma nuvem de pontos, que denominamos diagrama de dispersão. Esse diagrama nos fornece uma ideia grosseira, porém útil da correlação existente. Vejam aqui os pontos. A cada pontinho deste azul corresponde a uma coordenada do aluno que teve, por exemplo, o primeiro ponto mais embaixo aqui à esquerda, o aluno teve 2 de matemática e 2 de estatística. O segundo ponto é um aluno que teve 3 de matemática e 4 de estatística. Então, eu montei aqui os nossos 10 pontos. Este é o chamado nosso gráfico de dispersão. Percebam que quanto maior a nota de estatística, também maior vai ser a nota de matemática. Ou seja, eu tenho uma nuvem de pontos, um grupo de pontos ascendente. Nós podemos dizer que eles formam uma elipse em diagonal. Podemos imaginar que quanto mais fina for a elipse, mais ela se aproximará de uma reta.
Podemos afirmar que esta correlação de forma elíptica tem como imagem uma reta, sendo assim denominada correlação linear. O que eu quero dizer com isso? Que aquela nuvem de pontos nós podemos aproximar por uma reta média. Traçar uma reta em que os pontos que estejam acima da reta, ou seja, a distância entre esses pontos e a reta, seja a mesma que estejam da distância dos pontos abaixo da reta e a reta, dessa distância. Com a correlação em estudo, tem como imagem uma reta ascendente. Vejam só, esta é a reta que lhe falei. Como ela é ascendente, nós dizemos que este grupo de pontos tem uma correlação linear positiva. Em outras palavras, quanto maior a nota de matemática, maior a nota de estatística. Se fosse ao contrário, quanto maior a nota de matemática, menor a nota de estatística ou vice-versa, nós teríamos uma correlação linear negativa. Dizemos que uma correlação linear é positiva se os pontos do diagrama têm uma imagem de retas ascendente. Vejam este exemplo ao lado. A nuvem de pontos tende a crescer, então nós temos uma correlação linear positiva. Já neste caso, veja que a nuvem de pontos está descendo, então temos correlação linear negativa. Neste caso, temos uma correlação não linear. Veja que esses pontos tendem a uma parábola. E neste outro caso, então, não há nada de correlação. Eles estão completamente jogados. Então, não podemos dizer que existe uma correlação estatística ou uma correlação estatística. Como medir o coeficiente de correlação linear? Ou seja, quão é boa esta correlação? É através desse cálculo do coeficiente de correlação linear. Este coeficiente indica o grau de densidade da correlação entre duas variáveis e ainda o sentido desta correlação, positivo ou negativo. Para saber, vamos usar o nome do coeficiente de Pearson, que é dado por esta fórmula. N, somatória de xi, menos somatória de xi vezes somatória de yi, dividido pela raiz quadrada de n vezes a somatória de xi quadrado, menos a somatória de xi ao quadrado, e n, somatória de yi ao quadrado, menos somatória de yi ao quadrado, onde n é o número de observações. Esses valores sempre vão estar entre menos 1 e 1. Tá? Se a correlação entre as duas variáveis for perfeita, ou seja, nossos pontos estão perfeitamente alinhados, o nosso R, ou coeficiente de Pearson, será igual a mais 1 se a correlação for positiva, e menos 1 se a correlação for negativa. Se não há nenhuma correlação entre as duas variáveis, então o R vai ser igual a zero. Quando o R é igual a zero ou não há correlação, conforme nós vimos, a relação que porventura exista não é linear. Para que uma relação possa ser descrita por meio do coeficiente de correlação de Pearson, é imprescindível que ela se aproxime de uma função linear, ou seja, que se aproxime de uma reta. O modo prático de verificar essa linearidade é a observação do diagrama de dispersão. Se a elipse apresenta saliências ou retrâncias muito acentuadas, provavelmente trata-se de uma correlação curvilínea. Nós vamos tratar aqui somente da correlação linear. Vamos ver os outros casos de R. Se o módulo de R, ou seja, módulo o que é? É o número com sinal positivo, tiver entre 0,6 e 1, dizemos que é uma boa correlação. Se ele for entre 0,3 e 0,6, há uma correlação relativamente fraca entre as variáveis. E se ele for entre 0 e 0,3, a correlação é muito fraca. Nada podemos concluir sobre a relação entre as variáveis em estudos, neste caso, em que R for entre 0 e 0,3. Vamos ver um exemplo. Aquelas nossas notas estatísticas dos 10 alunos. Veja na tabela que eu tenho os 10 alunos com suas notas de matemática e suas notas de estatística. Vamos calcular o coeficiente de Pearson. Para isso, vamos abrir uma tabela, onde eu vou colocar
os valores de x e y, xi quadrado e yi quadrado. Vejam aqui, n igual a 10, pois são 10 alunos. Na primeira coluna, temos a nota de matemática. Na segunda coluna, a nota de estatística. Na coluna x e yi, eu tenho o produto das duas, ou seja, a primeira nota, 5 de matemática, 6 de estatística, 5 vezes 6, 30. Na segunda nota, 8 de matemática, 9 de estatística, 8 vezes 9, 72. E assim por diante. Na coluna seguinte, temos xi quadrado, que é o quê? É a nota de matemática elevada ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. E em yi, a nota de estatística ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Veja que eu faço isso para as 10 notas e na última linha eu faço o quê? A totalização, ou seja, somo as colunas. Tendo esses valores, eu jogo lá na nossa formulinha de Pearson. 10 vezes 473 menos 6,65 vezes 65. Substituindo todos esses valores, veja, eu coloco ali na raiz quadrada, vou fazendo as contas e obtenho um coeficiente de Pearson R 0,911. Veja que ele está bem próximo de 1. Então, o resultado indica uma correlação linear positiva altamente significativa entre as duas variáveis. Ou seja, eu posso concluir fortemente que a nota de matemática e a nota de estatística estão muito bem próximas em termos de correlação, ou seja, quanto mais aumenta uma, mais aumenta a outra, e também existe uma correlação. Eu posso até estimar com bastante precisão, um aluno tendo uma nota de matemática, saber quanto ele vai ter a nota de estatística. Ok? Fim da aula de hoje. Obrigado pela atenção, bons estudos.